Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Capítulo 12. Sobre Abimeleque, e sobre Ismael, filho de Abraão, e sobre os árabes, que eram sua descendência. 1. Abraão agora se mudou para Gerar da Palestina, levando consigo Sara, sob a pretensão de que ela era sua irmã, usando a mesma dissimulação que havia usado antes, por medo. Ele temia Abimeleque, o rei daquela região, que também se apaixonou por Sara e estava disposto a corrompê-la. No entanto, ele foi impedido de satisfazer sua luxúria por uma doença perigosa enviada por Deus. Quando os médicos desesperaram de curá-lo, Abimeleque adormeceu e teve um sonho que o advertia para não abusar da esposa do estrangeiro. Ao acordar, ele contou aos seus amigos que Deus havia infligido aquela doença como castigo por seu tratamento do estrangeiro e para preservar a castidade de sua esposa. Ele explicou que ela não o acompanhara como irmã, mas como sua legítima esposa, e que Deus prometera ser gracioso com ele no futuro, desde que ele estivesse certo da castidade de sua esposa. Em seguida, Abimeleque mandou chamar Abraão e o tranquilizou, pedindo-lhe para não se preocupar com sua esposa, pois Deus cuidava dele e providenciou para que ele a recebesse de volta sem sofrer abusos. Abimeleque afirmou que não teve a intenção de possuí-la quando a levou como irmã, pois não sabia que ela era sua esposa. Ele ofereceu paz e generosidade a Abraão, prometendo suprir todas as suas necessidades se ele quisesse ficar com ele, ou honrá-lo e fornecer-lhe suprimentos caso desejasse partir. Eles fizeram um pacto e juraram um ao outro junto a um poço chamado Beersheba, que significa Poço do Juramento, e que é assim chamado pelos habitantes da região até hoje. 2. Em pouco tempo, como Deus havia predito, Abraão teve um filho com Sara, a quem chamou de Isaque, que significa risada. Eles o chamaram assim porque Sara riu quando Deus disse que ela teria um filho, pois não esperava tal coisa, considerando sua idade avançada. Além da idade de procriação, pois ela tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Assim, este filho nasceu para eles no último ano de cada uma dessas décadas. Eles o circuncidaram no 8º dia, e desde então os judeus continuam a tradição de circuncidar seus filhos dentro desse número de dias. Quanto aos árabes, eles circuncidam após os 13 anos, porque Ismael, o fundador de sua nação, nascido da concubina de Abraão, foi circuncidado nessa idade. Sobre ele darei um relato detalhado em breve. 3. Quanto a Sara, ela amava a Ismael a princípio, que nasceu de sua serva Agar, com uma afeição não inferior à que tinha por seu próprio filho, pois ele foi criado para suceder no governo. No entanto, quando ela mesma deu à luz Isaque, não quis que Ismael fosse criado junto com ele, por ser muito velho para ele e capaz de causar-lhe problemas quando seu pai morresse. Portanto, ela persuadiu Abraão a enviá-lo junto com sua mãe para algum país distante. No início, ele não concordou com o zelo de Sara e achou que enviar uma criança pequena e uma mulher desprovidas de recursos era uma crueldade extrema. Mas, finalmente, ele concordou, porque Deus estava satisfeito com o que Sara havia decidido. Assim, ele entregou Ismael à sua mãe, pois ainda não era capaz de viajar sozinho, e ordenou que ela levasse uma garrafa de água e um pão e partisse, tendo a necessidade como guia. Porém, quando suas provisões essenciais se esgotaram, ela se encontrou em uma situação desesperadora. Quando a água estava quase acabando, ela colocou o menino, que estava prestes a morrer, debaixo de uma figueira e continuou andando para que ele morresse enquanto ela estava ausente. Mas um anjo divino veio a ela, informou-a sobre uma fonte próxima e a instruiu a cuidar e criar a criança, pois ela seria muito feliz pela preservação de Ismael. Ela então tomou coragem diante do que lhe foi prometido e, encontrando alguns pastores, foi ajudada por eles a se livrar das dificuldades que havia enfrentado. 4. Quando o menino cresceu, ele se casou com uma mulher egípcia, da qual a mãe dela também era originária. Com essa esposa, Ismael teve 12 filhos. Eles se tornaram os pais das 12 tribos árabes: Nabaiote, Quedar, Abreu, Mabsal, Idumas, Masmaios, Masaios, Shodat, Temã, Getur, Napezus, Cadmas. Todos eles habitavam a região desde o Eufrates até o Mar Vermelho, e a chamavam de Nabatene. Eles são uma nação árabe e nomeiam suas tribos a partir desses nomes, tanto por causa de sua própria virtude quanto por causa da dignidade de seu pai Abraão.